Bases. A parte mais fácil da inorgânica, na minha opinião. É super simples, é uma alegria, uma barbada. Vem de ligação iônica, então os hidróxidos ou as bases, sem sombra de dúvidas, vão lhes facilitar, auxiliar e não lhes atrapalhar nas questões de inorgânica. Então, só para nós continuarmos aqui com o nosso itinerário direitinho, nós vimos as duas primeiras partes que eram relacionadas aos ácidos. Então, a primeira parte mais básica sobre ionização, o que era um ácido, e a segunda parte um pouco mais profunda, com a nomenclatura e o caráter destes ácidos. Agora nós vamos trabalhar com as bases, que é a nossa terceira parte da aula, e que é super simples e dinâmico, fiquem tranquilos. Vamos dar uma olhadinha aqui no cartão das bases, aqui estão as bases, para você ver. Prontinho, bases. Quem são as bases? As bases têm natureza iônica, por isso a gente vai usar o verbo dissociar, não ionizar. Porque já são íons, e quando os íons se dividem, eles se dissociam. Quando você tem transformação de algo que não é íon em íon, você tem uma ionização, tá? Então, é a dissociação de quem? Do OH-, que é o íon hidróxido, literalmente. A gente chama de ânion hidróxido, por isso que as bases podem ser chamadas também de hidróxidos. E são chamadas de bases de Arrhenius porque, repito, foi o Svan Arrhenius que disse que ácidos produzem H+ em meio aquoso e bases liberam ou produzem OH-, o íon hidróxido, em meio aquoso. Então, para uma base produzir o íon hidróxido, ela tem que ter o íon hidróxido, que é o OH. E veja, a ligação das bases é uma ligação eminentemente iônica. Como assim? Não entendi o que tu quis dizer. Você sempre vai ter um cátion, e esse cátion é um metal, então é um metal doador, com uma exceção só, bem bobinha, que eu já vou te mostrar, e vai estar ligado ao OH, que é o nosso ânion. Então eu vou colocar aqui para você, o OH que sempre vai ser o seu ânion. Então não tem muita dificuldade, nos ácidos também não era tão complicado, mas aqui fica mais fácil ainda, sinceramente, né? Então deixa eu colocar ali, prontinho. Cátion e ânion exatamente dessa forma. Então eu trouxe aqui para você alguns desenhos. Olha o que acontece. Quando você joga literalmente a base, como você está vendo em cima, na água, as moléculas de água começam a interagir com a base e elas interagem com a parte positiva, que é o cátion, e com a parte negativa, que é o ânion hidróxido. E elas acabam separando os íons da base, o cátion e o ânion, e eles se dissociam. É a mesma coisa que acontece quando você joga sal na água. A água interage, vou mostrar para você a animação que eu já mostrei milhares de vezes para ti. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidamente. Agora já está quase... Aqui, já achei. Pronto. Ali. Tá vendo aqui em cima? Olha ali em cima. A água, ela interage com os ânions e com os cátions e separa em cátions e ânions. Exatamente. Então é a mesma coisa que vai acontecer nas bases. Você vai separar sempre o cátion e o ânion. Uma coisa interessante aqui no caso das bases, queridos, é que o OH-, ele só pode ser, ele é monovalente, ele só pode ser -1. Porque o oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência. Ao fazer uma covalência com o hidrogênio, ele fica com 7 elétrons de valência. Assim, tá vendo? 7 elétrons. E o que acontece? Para fechar 8, ele precisa só mais de 1. Então, em outras palavras, o OH só pode receber 1 elétron. Então, cada OH recebe 1. Cada OH arrancado é um elétron roubado ou retirado. Cada OH arrancado é um elétron retirado. Porque o OH sempre recebe 1 elétron apenas, que é o máximo que o oxigênio pode comportar. Então você só precisa separar o cátion do ânion. Simples assim. Eles já vêm prontos, eles não se formam. Então uma alegria, é super fácil e cada OH arrancado é um elétron retirado. Se o metal tem 6 OHs, ao arrancar os 6, o metal vai ter retirado, vai sofrer uma remoção de 6 elétrons, literalmente. Tudo bem? É bem fácil, super bobinho, e você pode aplicar aqui a regra da tesoura direto, porque como a natureza é iônica também, então não tem exceção, é uma alegria, você vai adorar.
Então, vamos lá, vamos ver alguns exemplos de bases para você enxergar. NaOH, que eu usei hoje em aula. Mostrei lá a cor aparecendo, uma cor vermelha, bonita, depois sumindo, desaparecendo. Então eu fiz aquilo com soda cáustica. O hidróxido de cálcio, que é bem popular. A potassa cáustica. Hidróxido de alumínio. Olha ali. Então, observem que é tudo igual. Sempre você vai ter o cátion, que é um metal. Cátion, 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 que é o metal. E o nosso ânion agora é o OH, o ânion hidróxido, que pode variar. Por isso que você tem aqui em cima, como você bem pode ver, ó, X, tá vendo? Você pode ter 2, 3, 4, isso vai depender, obviamente, da carga do metal em questão, que está ligado com o ânion hidróxido. Tudo bem? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver aqui nas classificações. A primeira que é: quanto ao número de hidróxidos dissociáveis? Por exemplo, como é que eu sei classificar uma base em relação a isso? É muito fácil. Você vai fazer algo muito parecido com os ácidos. Você vai circular o cátion e vai circular o ânion. Só que agora o seu foco não é no hidrogênio, porque não tem. O seu foco é no OH-, que é o hidróxido, porque é o que classifica uma base. Então, cada OH arrancado é um elétron retirado. Cada OH arrancado é um elétron retirado. Cada OH arrancado é um elétron retirado. Literalmente, desse jeito. Tudo bem? Então, arranca o Na e o OH. Separa os dois. Você vai ter nada mais, nada menos que um Na+, e um OH-. Simples assim. Bem fácil, uma barbada. Lembrando que você pode usar aqui a regra da tesoura também, olha que simples. Deixa eu mostrar para ti, você tem um OH e um Na. Você passa o um para cá e passa o um para cá. Prontinho. Assim. Lembra que sempre você vai ter o cátion é positivo e o ânion é negativo. Desse jeito. Então é muito fácil mesmo, uma barbada. Duvido que você vá ter dificuldade. A gente chama de monobase a base que tem apenas um OH dissociável. Certo? Um OH dissociável, monobase. Simples assim. Tá, e qual é o NOx do sódio? Eu não entendi muito bem isso. Pessoal, eu fiz de uma forma bem didática para você não ter dificuldade. Como o OH pode receber apenas um elétron só por íon hidróxido, então se você tem um OH só, o sódio doou um elétron só. Assim, tá vendo? Então o NOx do sódio só pode ser mais um, porque você tem um OH. Então, ao separar aqui, vamos fazer aqui um copia e cola. Ó, separou, copiou, colou. Colou. Tá vendo? O que você vai ter? Ó? O OH separadinho, OH- e um sódio mais um. Simples assim. Tudo bem? Eles só se separam. Literalmente você só separa o cátion do ânion e o OH é sempre menos um. Bah, muito ruim a explicação, não entendi nada. Tá, vamos lá. CaOH2, uma sugestão. Assim como nos ácidos, eu acho legal o aluno escrever o OH separadinho, assim, já dá uma noção maior de dimensão para ele. Circula o cátion bonitinho, como eu estou fazendo. Circula os ânions, lembrem que o ânion agora é o OH-. E lembra do mantra. Que mantra, professor? Cada OH arrancado é um elétron retirado. Simples assim. Então, se você vai arrancar dois OHs, ó, arrancou um aqui, ó, arrancou, cada OH arrancado é um elétron retirado. Retirou um, retirou outro, retirou dois. Prontinho, Ca mais 2. Muito fácil, bem acessível, mas não esqueça que você tem dois OH-, né? Basta você contar, ó, 1, 2. São dois OH-, tem que equacionar direitinho isso ali em cima. Ok? Então tá ali a de base que o professor passou para você. Bah, essa parte eu não entendi. Não grita, querido. De base é porque tem dois OHs. E o número de OHs identifica o tipo de base que você tem. Tá? Então se tem 3 OHs, tribase. 2 OHs, de base. Super fácil. Bah, professor, aqui a tua explicação é muito ruim, não entendi. Tá, então eu desenhei para você aqui do lado. Ó, cada OH arranca um elétron.
Arranca um aqui, arrancou outro aqui. Então, quantos elétrons o cálcio doou para o OH? 2. Desse jeito. Porque cada OH arrancado é um elétron doado. Simples assim. Tudo bem? Vamos para a última, então, que são as tribases. As bases são muito fáceis. Sempre sugiro que o aluno escreva o número de OHs assim ressaltadinhos, para que fique fácil identificá-los, né? Para que seja acessível isso. OH, OH e OH. E você tem um cátion só. Cada OH arrancado é um elétron retirado agora, porque ele é um ânion, então ele retira elétrons dos outros. Então, se você tem 3 OHs, vamos fazer a brincadeira aqui, ó. Você pega aqui, copiou e peguei muita coisa ali. Copiou, copiou, colou. Colou. Pronto. Arranca aí, ó. Arranca 1, arranca 2, arrancou... Ih, arrancou muita coisa ali. Arrancou 3. Ah, não. Só um pouquinho, pessoal, tem toque. Arrancou 3. Pronto. Se você arrancou tudo isso, cada OH arrancado é um elétron retirado. Retirou 1, 2, 3. Então, o alumínio só pode ter dado 3. Equação Al mais 3 OH-. Pronto, super fácil. Você vai chamar esta de tribase. Então, mas e por que ela é uma tribase? Ué, ela é uma tribase porque ela tem 3 OH ionizáveis, ou dissociáveis, desculpa. Portanto, ela é uma tribase. Tá, mas é que eu não entendi por que o alumínio é mais 3. Se cada OH recebeu um elétron do alumínio, então o alumínio, obviamente, doou 3 elétrons, porque você tem 3 OH-. Então ele é um Al mais 3. Pronto, simples assim. Tudo bem? Bom, ainda nessa primeira parte aqui de introdução às bases, tem uma coisa que nos ácidos não é tão evidente e aqui nas bases é solubilidade. Todos os ácidos inorgânicos são solúveis em água, por isso eu nem comentei muito com vocês isso. Agora, nas bases não é assim. Como as bases têm natureza iônica e os compostos iônicos têm muitas particularidades, eles podem ter retículos cristalinos super fortes e resistentes, estáveis, eles não têm uma solubilidade igual em água. Se isso não fez sentido para você, eu vou mostrar para ti um aplicativo aqui do PhET super bom para você entender isso. Ó, eu vou começar a jogar aqui em água. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de bate-pronto para ti. Sem demorar 45 minutos, achei. Pronto. Ó, preste atenção o tempo que eu vou levar para colocar sal. Ó, sal, 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 sal. Ó, eu posso colocar muito sal aqui. Vou até diminuir a quantidade de água. Sal, 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 sal. Ó, ele desaparece, ele se dissolve em água. Aí ele começa a saturar e começa a não mais se dissolver. Então, olha quanto tempo eu demorei para dissolver o sal em água. Agora, vamos tentar fazer isso com permanganato de potássio. Pronto. Já não consegue mais dissolver como você está vendo. Ele já atingiu o limite. Muito mais rápido. Então, a água consegue dissolver muito menos permanganato de potássio do que consegue dissolver sal. Tá daí, professor? E daí, pessoal, que nos compostos iônicos, a solubilidade ela é bem variável, é bem complicado mesmo. Nas bases, os hidróxidos que são solúveis em água são os hidróxidos de metais do grupo 1. Grupo 1, que são os alcalinos. Sódio, lítio, potássio são muito solúveis em água. Quais são os moderadamente solúveis? Grupo 2. Cálcio, estrôncio, bário, moderadamente solúveis. E os insolúveis, todo o resto. Então a grande maioria das bases é insolúvel em água. Tem exceção? Tem. Sempre tem na inorgânica exceção, o que mais tem? Exceção, berílio, hidróxido de berílio, que é de grupo 2, e o hidróxido de magnésio, que é de grupo 2, são insolúveis. Basicamente. Tá? Então, estes são os solúveis, moderadamente solúveis e insolúveis. É só decoreba, não tem o que fazer. Mas tem uma coisa boa.
Como a base também vai ter a mesma premissa de força que o ácido, né? Tipo, como é que era no ácido? Quanto mais H+ ele produzia, mais forte esse ácido era. Aqui é a mesma coisa, só que com o OH-. Quanto mais OH- a base produz em meio aquoso, mais forte ela é. Só que para ela liberar mais OH- em meio aquoso, ela tem que ser bastante solúvel. Então, coincide, ó, a força com a solubilidade. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para cima. Vamos ver. Eita. Eu vou deixar a exceção ali, só para não fazer aqui besteira. E pronto. Copiou? Colou. Prontinho, prontinho. Ó, tá aqui a força. Quem é que são os fortes? Grupo 1. Quem são os moderadamente fortes? Grupo 2. Quem são os fracos? Todo o resto. E as exceções? Mesma coisa. Só tem uma exceção aqui extra. Exceções. Deixa eu colocar aqui para ti. Exceções. São elas: hidróxido de berílio super fraco e hidróxido de magnésio muito fracos, são fracos, e uma outra exceção que é o hidróxido de amônio, que eu já vou mencionar melhor ele para você. Ele é fraco, volátil e solúvel. Mas eu vou ser bem franco, pessoal. Olha, é muito difícil encontrar isso. Bah! Eu não lembro de ter visto hidróxido de amônio por aí nas questões. Então, é difícil mesmo, é raríssimo você encontrar alguma questão com hidróxido de amônio, e eu já vou ressaltar mais uma vez ele. Tá? Então aqui você tem as exceções, literalmente, né? Vou deixar destacadinho aqui embaixo para você, que são praticamente iguais às que estão aqui em cima. Obviamente que o amônio também, ele é uma base, só como ele não é de grupo 1 nem de grupo 2, eu não coloquei ele como uma exceção na parte de cima em função disso. Tá? Então, estes são aqui os casos dos hidróxidos, as classificações mais bases dos hidróxidos e a sua solubilidade e também o seu caráter.